você tá contando assim em off umas histórias cabulosas. É uma história aqui que é até difícil de explicar, né? Se Verdade. você não estiver vendo a imagem, né? E Da casa, né? É até difícil de explicar, porque é uma coisa absurda. O cidadão que me explicou essa, seríssimo, que me explicou, ele trabalha comigo também lá na repartição. E ele me contou, ele teve que me mostrar a casa para me poder entender o fenômeno que aconteceu. você Ele teve, poderia contar esse relato novamente, que estava contando aqui em off ele pra gente, morou, só. ele morou simplesmente na casa que foi a casa da dona Ana Jansen, mulher que viveu, eu não me recordo do século, mas que foi importantíssima na região ali do Você Maranhão, disse né? que ajudou a construir o Maranhão, Ela né? ajudou porque ela é uma personalidade muito interessante, ela foi, né? E fez, causou uma revolução na época lá, né? Nos costumes e tudo e tal. Quem quiser procurar a Ana Jansen e ver a casa que ela tem lá naquele centro histórico ali, naquela região ali, eu acho, vai. Eu vou passar pro boy aqui o endereço direitinho e ele vai saber onde é a casa. A imagem da casa, tá lá, a casa até hoje é tombada, né? E essa casa ela tinha três portas na frente. Teria como você mostrar uma fotografia aí Tem sim. pra gente ver aqui? Só É, para deixar já um doce, né? Um desejo pro é, pessoal ver. ela Acho que dá tem para três mostrar portas, aqui. ela tem três portas na frente, Uhum. né? A casa é essa aqui. Ela tem três portas na frente. Isso, vai. Eu Ela tem só três portas. Deu para ver aí? deu perfeitamente. O foco pegou? Beleza. Pronto. Sim, Ela tem três portas na frente. certo. Essa porta do meio, essa porta do meio, Uhum. ela é um cômodo que não, que meu amigo que morava lá com a família disse que a casa é muito extensa, a Você pode abrir profundidade mais dela. pode abrir, pegar Pronto. só as portas só. Essa porta do As meio três, aqui, ó. isso, Ó a isso. distância daqui para cá, né? Essa Uhum. distância daqui para cá, ela tem um cômodo aqui no meio que só tinha uma porta nessa lateral que entrava para cá, que essa porta era travada, ninguém tinha acesso a esse cômodo. Desde quando eles entraram lá, que ninguém sabia o que tinha naquele cômodo. E aí a curiosidade motivou eles a chamar alguém para poder entrar nesse cômodo, quebrar a Sim. parede, alguma coisa, né? E a parede foi quebrada. Quando o rapaz que quebrou a parede colocou a cabeça Para olhar para olhar o que tinha dentro no outro quarto. do quarto, a, a cabeça dele saiu no outro cômodo, na outra porta. Era como se não existisse Esse. esse espaço. E aí ele colocou a cabeça, olhou, quando ele olhou, ele sai no outro oxente. Entendeu? Ele não entendeu nada. E isso o meu amigo, ele era rapaz e morava ali na casa, né? Então ele presenciou isso aí, vários outros fenômenos, barulho, essas coisas. Diz que tinha um poço lá, que ela jogava os escravos, aquele tipo de coisa, né? Um casarão. É casarão, é? Casarão, casarão antigo, né? Geralmente casarão antigo, como a gente já falou, Sempre, tem muita. quase sempre, né? Aparece alguma coisa, né? Quando se teve muita opressão, ou quando aquele lugar está desabitado, essas coisas elas se apropriam desses lugares, né? Tem um caso também, boy, de um amigo meu que estava viajando para Serra Talhada, no Pernambuco. Ele estava indo a um velório. Quando ele chegou ali próximo de Barro Duro, duas crianças atravessaram o asfalto, né? Já estava amanhecendo e as crianças passaram de um lado para o outro, duas crianças correndo. E aí frearam o carro, que quase virava o carro, frearam lá o carro e tudo. E aí se assustaram, olharam, não viram as crianças e tudo e tal, beleza. Não, continua, não acidentou ninguém, foram embora. Quando chega lá na frente, as duas crianças passam já de volta, voltando, atravessando de novo, correndo na frente do carro. Aí uma das pessoas que estava dentro do carro disse: para o carro aí, para o carro. Isso aqui não é coisa dessa ordem, não. Bora
bora ali fazer uma oração. Olha, aí algum espírito ali. Aí o cara desceu, fez uma oração lá e tudo, foram-se embora, seguiram viagem. Na volta, ele passou ali no trecho, aí parou, deu uma sondada ali, lá tem uns comércios nesse trecho. E aí ele pediu um refrigerante para poder entrosar com alguém lá, e aí ele perguntou, né, se alguém sabia de alguma situação que tivesse acontecido, alguma coisa ali, porque disse que na viagem contou o que tinha acontecido. E aí o rapaz da Polícia Rodoviária Federal falou, tinha um policial federal lá, que disse que isso é comum acontecer ali naquele trecho, dessas crianças passarem. Inclusive, ele disse que eles não podem assumir isso, né, publicamente. Mas diz que muito dos acidentes que acontecem é em função desse tipo de fenômeno, né? E de repente aparece, a pessoa vai tirar o carro, acha que é alguma coisa e termina sofrendo algum acidente. Isso aí, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal falaram para ele naquela década, né? Na década de. Na década e hoje em dia, ele conversando com o pessoal hoje em dia, o pessoal também contaram essa história para ele. Tem também um caso de um amigo meu que muito sério, falando de pessoas muito sérias aqui, né? Um amigo meu, grande mestre das artes marciais. Ele, quando ele era criança, ele estava numa casa antiga dos parentes dele, né? E aí lá nessa casa, sentado na cama, brincando, e aí disse que entrou uma criança. De repente a criança entrou no quarto. Primeiro entrou uma bola. A bola passou por debaixo da cortina, que mexeu a cortina, ele olhou para a cortina, a bola passou por debaixo e entrou debaixo da cama a bola. Hum, Só era ele, a criança que estava lá, e as tias, né? E os parentes, né? Aí entra em seguida uma criança correndo dentro do quarto e entra debaixo da cama. A criança entra debaixo da cama, pega a bola e sai e passa pela tia dele que estava na cozinha e sai na porta da cozinha e cai dentro do mato. A mata que tinha atrás, né? sim. A tia dele surtou logo, gritou, foi aquela confusão todinha, porque ela viu quem era, né? Ela não fala sobre isso, ela não fala de jeito nenhum, mas ela viu quem era. E se aterrorizou, né? E aquela criança desceu dentro do mato. E o pessoal, não, é a criança que entrou aqui, eu vi a criança, vamos embora atrás. Não, pode deixar dentro do mato aí que não é criança coisa nenhuma, pode deixar isso embora aí. Aí teve esse caso com ele, teve outro caso, boy. Antes de você contar esse outro caso, ainda pro pessoal que. Eu não sei se você contou, porque eu não estou lembrado. Hum, Lembra que a gente estava na casa da dona Isabel hum. e você tentava contar a história da do que que você vinha com. Era com seu tio, era? Era com meu tio. Então você já contou essa história, né? Já contei. Porque lá ficava pela metade, nunca finalizava. Mas eu contei. Contou, Contei né? e a minha avó falou dele também aqui, né? Ah, falou, Falou né? dele também. Tá É, certo. boy, teve um caso de um segurança. Eu fui me apresentar num teatro lá na cidade de Teresina. E aí, quando eu terminei, eu tô saindo ali, encontrei o segurança. Aí comecei a conversar com o segurança e tal. E aí ele tava se arrumando para entrar no plantão, né? E aí eu dei boa noite para ele e tal, aí desejei bom trabalho. Ele disse, rapaz, eu espero que seja. E aí eu perguntei para ele o porquê, e ele falou, né, que à noite tinha muito barulho dentro desses lugares, né? Muito barulho, tudo. E aí eles ficam perturbando eles, né? Porque eles têm que ir atrás para ver o que é, chegar lá não é nada. Aí ele contou que estava dentro de um cartório lá em Teresina, fazendo a segurança. E aí ele disse que estava sentado assim, né? Mexendo no celular. E disse que aquelas. Eu acho que chama longarina, uma sequência de cadeira que tem tudo colada, que o povo chega, fica sentado para fazer a espera, né? Fica em espera, né? Sei como é. Esperando a vez. E aí ele disse que a longarina afastou, né? E aquilo é pesado, né?
Com Aí ele certeza. olhou assim e disse, não, o vento não foi. O vento não foi. Aí ficou naquela ali, aí depois a bicha afastou de novo. Aí ele também ficou na dele ali. Segurou a noite toda ali e tal, mas pediu transferência dali. Aí outro amigo meu que trabalha nessa área, ele estava contando que num determinado prédio lá em Teresina, tem um maquinário, que esse maquinário funcionou antigamente, acho que imprimia jornal, alguma coisa assim, de impressão, maquinário de impressão, aquele maquinário grande, antigo, né? Uhum. E aí ele estava contando que ele escutava o maquinário sendo ligado de noite, que é um maquinário que está inativo há muito tempo, né? Hum. E aí ele escutava esse maquinário Tu- funcionando e tudo, e aí ele chegava lá e não via quem era, e aí pediu um suporte da segurança, né? Ó, tem Uhum. alguém aqui dentro e tudo, e eu quero que venha um reforço aí, porque eu não estou conseguindo localizar. E aí vem o pessoal para poder dar aquele suporte, quando chega lá, Nada. nada, né? E aí ele disse que isso era recorrente. Aí ele já sabia, quando ele viu aquele maquinário todo ligando, Eu já, que às vezes era só o barulho, né? eu já não ia mais Aí ele lá. já não ia mais lá. E ele não pediu as contas não, né? Ou ele se Não, acostumou. não, não, não. Não pediu conta, não. Ficou por lá, mas Pô, né? Porque não é para qualquer um, sabe? Que acaba tem que ter coragem. ainda mais quando e quando é subsolo, É. que a pessoa tem que descer uma certa área escura, né? Escuta barulho, essas coisas assim que quando liga, meu Deus, é surpreendido por alguma coisa, ou mesmo assim não aparece nada. É muito assustador, Bom, cara. teve um caso de eu trabalhei numa rede de supermercado e lá acontecia muita coisa também. E a galera, assim, boy, não ficava à noite no. Não ficava à noite no. Dentro da loja, porque era comum carro andar sozinho, entendeu? Ele andava sozinho ali, andava até mais ali, derrubava produto no chão, né? Porque assim, tava tudo organizado. De manhã eles viam aquelas coisas no chão. Não cai fácil assim, né? Ah, quem foi? Né? Aí ia ver nas câmeras, aparecia o produto caindo no chão, né? Aí carrinho andando dentro da loja, né? Então, tinha um colega meu que ele nem descer, ele não descia. Ele ficava dentro da sala de segurança, né? Observando a loja toda e tal, mas ele não descia. Ele ficava lá dentro todo tempo. Então, já tive com muita gente aí que passou por alguma coisa. Tem uma amiga que ela está trabalhando num prédio Hum. lá no centro de Teresina, na região central de Teresina, né? Mais para a zona norte. E aí ela disse que lá tem alguns fenômenos, né? Que o povo conta, tal, que acontece lá e tudo. Inclusive tem coisa gravada de porta abrindo no meio da noite, né? Tudo fechado. Tudo fechado, de A câmera de repente. segurança pega lá, a porta abrindo e tal, a porta fecha. Teve um caso agora que aconteceu com ela esses dias, que ela tem um banheiro na sala dela. A pessoa lavou o banheiro, né? Deixou lá o banheiro. Quando ela foi usar, o banheiro estava fechado. Aí eles acharam até que teria alguém dentro do banheiro, né? E aí quando o rapaz chamou lá na porta da limpeza, ninguém abriu. Aí só não tem ninguém, eu vou arrebentar a porta. Aí quando eles abriram o banheiro, que a chave ficava num lugar, ela fechava por fora e guardava a chave num lugar que só sabia ela, entendeu? E outra pessoa lá, né? Que era a pessoa que estava precisando entrar no banheiro, Sim, né? sim, sim. Aí quando ela mexe lá, vai atrás da chave, a chave tá lá. Só que eram duas chaves, né? A outra chave reserva estava lá e a outra que ela tinha guardado estava do lado de dentro, fechada na chave, né? Do lado de dentro, fechado na chave. E aí vira o câmera, vira tudo. Não E teve nada. nada. Nada, 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 nada. Entendeu? Então essas coisas elas estão por aí, né? Teve um caso, boy.
de eu não sei se eu relatei isso aí naqueles vídeos de ontem, né? Mas assim, teve um caso de um tio, de um tio que viajava, é uma viagem, o percurso que ele fazia de bike para poder chegar naquele tempo, para poder chegar na casa da minha tia para namorar, né? E uma vez ele chegou sujo, sujo de barro, né? Todo sujo de pissarra. E aí perguntaram o que tinha sido aquilo ali. Ele disse que foi uma coisa que apareceu para ele, né? Apareceu uma assombração lá na estrada e ele se assustou e caiu da bicicleta. E aí, mas mesmo assim foi. Ele saía daqui de perto de Cabeceiras para o Boqueirão do Piauí. De bicicleta. De bicicleta, hoje em dia é cidade, né? Na época era mata louca, entendeu? Hoje em dia tem um asfalto que é menos pior, né? Mas mesmo assim ainda é muito escuro. Mas na época era loucura. E ele ia. O que foi que você contou dentro pra gente no carro, que a gente não gravou ainda? Que ele ia para, acho que era para essa cidade de Boqueirão. Ah, é, mas já era outro, né? Porque essas coisas aconteciam a toda hora lá, né? Sim, Também. foi 2 casos lá, né? Foi vários casos. Aí Vários casos. teve um caso de uma senhora que vinha na frente, eles iam de bicicleta, e aí eles iam pedalando, pedalando, para acompanhar aquela senhora. A bicicleta antigamente ela tinha uma lanterna na frente, né? Sim. Um farolzinho, né? Aí a bicicleta dava lá naquela mulher e não chegava nunca naquela mulher. Não conseguia. Uma senhora com a trouxa na cabeça, né? A trouxa de roupa na cabeça, caminhando, e eles não chegavam nunca nessa mulher. Não chegavam nunca nessa mulher. E aí, quando foi outra vez, iam de moto. E nunca chegava nessa mulher. Nunca chegava nessa mulher. Essa outra... Oi, pode falar. Até eles entenderem, né, o que era, né, o fenômeno. Que era um fantasma. Aí outras pessoas começaram a ver, até um rapaz que trabalha com minha esposa, ele contou que o pai dele também é da região e também viu. É o gato? Não sei. O pai dele também é da região e também viu. Entendeu? Não aí, tinha nada, não. E aí, boy, teve essa... Não, porque eu tô me lembrando aqui, tu falando da trouxa, eu tô me lembrando da mulher que jogou a trouxa na outra. Sim, isso aí é outra que não sai da minha cabeça, né? Absurdo. Que a mulher contando ali. Meu Deus, é assustador. E boy, teve um caso também do meu tio, que ele é o maior caçador daquela região. O maior caçador daquela região. Todo mundo conhece ele, né, nesse lugar. E ele era o maior caçador, o maior caçador e pescador dali da região, né? E aí teve uma vez que ele foi pescar num trecho que quem pescava antigamente era um senhor que tinha falecido, né? E aí esse senhor faleceu e tudo, e ele respeitava, ele não pescava ali, ele ia pescar mais na frente. E aí quando foi quando foi o dia que ele estava